uma praga que tem no mercado, mas acontece o tempo todo. Nós tivemos um problema igual a que a Bia está comentando, num cliente nosso, eram pequenas lojas que eles tinham, e eles contrataram um terceiro para fazer a implementação. Eu lembro que a primeira loja conseguiu terminar 30 dias depois, porque o cara errou 30 vezes o tagueamento. Detalhe, ele recebe um documento que é copy e paste. Não pense, copy e paste. E ele errava. Era maravilhoso. E assim, você dando suporte, olha, tem que fazer dessa maneira, e faz homologação e não passa na homologação, e faz de novo. Cara, é sentar e pedir para, olha, oxalá, pelo amor de Deus, ilumine a cabeça desse homem. É difícil, é complicado. Agora, o caso porque isso não tem como, você vai ter que ficar em cima do camarada até sair. O problema de TI, nós, a WA, temos uma vantagem muito grande em relação à maioria das consultorias. Nós temos, como chama a Bia, o Teobaldo. É o sócio dele, gente. O Andracê é meu sócio e ele tem uma veia de TI e ele conversa com TI de bit byte. É uma coisa assim impressionante. E ele consegue quebrar muito desse ranço de TI, não, isso aqui não é prioritário, isso aqui não está. Ele consegue fazer essa venda, entre aspas, para o TI. Quando eu sinto que vai ter problema com o TI, Andracê, ponho na frente, ele se vira. É sério. Porque eles conversam assim na mesma frequência. Mas isso precisa ter o pessoal de TI precisa acreditar naquilo. Por isso que ele consegue passar isso muito fácil. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que isso é uma coisa real, tá? Aconteceu num banco. Uma empresa foi apresentar um Web Analytics pago para um banco, e o pessoal de TI, eu sou formado em TI, ninguém presta. Desculpa o pessoal que ainda está trabalhando na área. Mas o que eles fizeram? Escute só. Eles viraram para a pessoa e disseram assim, olha, veja bem, o teu produto... Parabéns hoje. O produto trabalha junto com essa outra coisa e deu um nome qualquer lá. E a pessoa que estava vendendo software, assim, claro, trabalha. Terminou a reunião, ela foi embora. O pessoal de TI se rachava o bico, que eles tinham inventado aquilo lá naquele instante. Então, muito cuidado quando você vai conversar com o pessoal de TI, porque eu fazia isso também, tá? A gente fazia essas pegadinhas. Porque é o seguinte, o cara quando vai para frente de TI, ele não pode ser o sabe-tudo. Ele tem que dizer, olha, eu vou até aqui. Daqui para cá é o teu domínio, você conhece bem. Traz ele para o teu lado. Isso é uma coisa que o Andracê faz facilmente. Porque eles conversam, como eu falei, de uma maneira muito, muito nivelada. Eu já perdi o traquejo. Eu já não tenho mais esse traquejo do TI. Mas o pessoal... Essa aí virou piada no mercado. Porque eles inventaram. E caíram na boa. Bom, eu como trabalho com SEO, eu acho que eu apanho até mais do que o Rui com relação a isso. Porque você pede para a pessoa fazer um negócio, passam às vezes 5 meses e eles não fizeram o que você passou no mês 1. Imagina no período todo, né? Então, acho que eu posso dar um conselho, uma dica até de um outro profissional que falou numa palestra. Alguns de vocês devem conhecer o Gustavo, que trabalha na Cadastra, e ele dá a dica do bombom, que é o seguinte, o bombom, você dá um bombom pro cara do TI toda vez que ele fizer uma coisa certa, igual o cachorrinho dá. Você fez bem? Oh, parabéns, tá aqui um bombom. Aí o cara vai aprendendo que assim, toda vez que ele faz o que você precisa... Cara, quer dizer que eu estudei 5 anos para ganhar bombom? Segundo ele, dá certo. E faz sentido. Não, fora a sacanagem do que ele falou, e assim, é divertido. Mas eu acho que até o lance do tornar o relacionamento próximo, o fato de você ver qual é a dificuldade do cara de TI, bater um papo, às vezes, porque a primeira reação do cara do TI, muitas vezes, entrou no backlog. Ó, tá no backlog, tem uma fila para fazer. Mas por quê? Porque ele sabe que, no fundo, ele que vai tomar a porrada. Essa é a verdade. Quando ele coloca uma coisa na fila na frente, já vem uma outra área e vai dar uma bronca nele. Ó, você passou isso aqui, tinha a minha tarefa. Então, o trabalho dele, muitas vezes, é gerenciar.
Então, o fato, às vezes, você sentar num café com um cara e falar, poxa, ó, essa implementação aqui, cara, pô, será que dá para fazer desse jeito? Pô, será que se a gente fizer uma força-tarefa, botar alguém da minha equipe para tentar dar uma ajuda com alguém da tua equipe, para fazer o trabalho junto, será que não rola um pouco melhor? E, às vezes, surpreendentemente, pô, o cara olha, pô, é só isso aqui mesmo? Pô, na hora eu nem me dei conta. E o cara, às vezes, quebra aquela fila de backlog gigante, o cara acha uma solução para você. Então, assim, a dica que eu daria seria tentar bater um papo, literalmente com um cara fora daquele núcleo, daquela confusão, porque empresa tem guerra de ego, às vezes uma área que faz uma coisa, outra área já tem uma pinima antiga, e quando você chega por fora como uma agência, às vezes vale a pena conversar com o cara e ver, pô, qual é a tua real dificuldade para poder implementar isso? E realmente já deu certo a técnica do bombom algumas vezes também. Tem um detalhe importante que é o seguinte, se a empresa é pequena, o cara não entende, né? O cara é de TI, mas ele não sabe muita coisa. Se a empresa é grande, a estrutura é tão grande que aí a agência é chamada para discutir a presença digital da empresa e ninguém chama o diretor de TI. Porque o diretor de TI não tem nada a ver com aquilo na visão do diretor de marketing ou do diretor comercial, enfim. Isso depende muito da maturidade da empresa. Quando ele iniciou a palestra dele, que ele falou de planejamento estratégico, no planejamento estratégico a coisa já cresce um pouquinho de nível. As empresas que praticam, e você sabe, Rui, que tem empresas grandes que não fazem planejamento estratégico. Então, as empresas que praticam planejamento estratégico entendem de uma forma muito melhor o envolvimento dos profissionais de áreas diversas em determinados projetos. Por exemplo, uma reformulação de um site inteiro. É claro que a gente tem que envolver a TI, mas se não envolver, vai virar um backlog. A TI não vai ter tempo para te atender. E vai virar briga de poder. Exatamente. Uma coisa, nesse planejamento, lembra que eu falei que quando você traz a empresa, eles também fazem parte daquele projeto, daquele processo? A gente nunca deixa a TI de fora. Isso também ajuda a quebrar essa... Agora, não quebrou no planejamento, põe uma assim na frente e vamos embora. É mais ou menos assim. Eu vou apresentar uma proposta. Eu vesti a camisa de agência. Vou apresentar uma proposta para o cliente. Se eu acho que vai ter um impacto na TI, eu falo para o cliente, não é melhor você envolver alguém de TI? Se o cara fala, não vou envolver aqueles caras não sei o que, você tal, deixa que eu resolvo, tudo bem. Mas pelo menos um recado você deu. Depois, André, até queria ver o que vocês têm feito lá na DP6, né? Mas uma coisa que a gente tem experimentado é um pouco da técnica que o Rui está falando, é essa coisa de você... Na verdade, você tem duas lideranças, né? Você tem uma liderança técnica e você tem uma liderança de negócio, né? Então, dentro de uma composição de um projeto, a gente tem praticado de identificar quem é esse líder técnico na equipe. E uma outra coisa também que a gente tem vivenciado é que as implementações de TI, né? Eu também vim de TI, elas são vistas como, né, também, mas não recebia bom. Tem uma questão que é o seguinte: a TI encara como projeto e o Web Analytics é um programa. Então tem uma mudança que normalmente assim também assim a necessidade de treinamento, treinamento, né, que foi falado aqui, né, além da capacitação para ação, né, que é você pegar os dados e agir, né, que é mais a parte de negócio, a parte de configuração, o setup land, né, o famoso, você também tem que ter uma pessoa responsável e aquilo se transformar num programa e não em implementações de projeto. Então, dentro da composição também a gente acredita nisso, assim, na composição do projeto, da equipe, tem que ter um líder técnico, né, que envolvimento a que nível que vai na TI, né, para poder ter o sucesso do projeto, senão vai ter sempre problemas. A gente teve um problema há pouco tempo surpreendente, assim, teve um cliente que a TI decidiu tirar o site da indexação no Google, né? Que está um site de e-commerce, né? Não, porque segundo ele estava impactando a ação dos spiders, estava impactando na performance do site. Então a decisão brilhante foi, não, vamos tirar a indexação do Google, né? Coisas desse tipo. Mas eu queria ouvir você também. Não, mas a história do bombom eu já usei, gente. Funciona, que é uma maravilha. Eu falava com a galera toda de TI, e aí depois, assim, demorou um pouco, né? A gente, alguns meses, não sei o quê. Eu falei assim, olha, se você conseguir implementar hoje isso, você ganha um bombom.
Aí ele, ó, já está em 30 minutos, ele mandou, aí eu desci, eu falei assim, aqui. Aí ele ficou sem graça. Aí todo mundo, eu também quero. Eu falei assim, se vocês implementarem, todo mundo ganhou bombom. Funciona. Mudando só um pouquinho o tema, para análise de dados. Você mencionou várias vezes estatística. As ferramentas, elas te provêm de tudo, ou você precisaria arregaçar a manga e descer para a estatística e implementar coisas pessoais? Olha, se for o caso, quais seriam, que ramos da estatística seria? Porque aí vai de leste a oeste e... Olha, lá na WA, nós trabalhamos com todos os tipos de software, que tem clientes nossos que usam WebTrends, tem cliente nosso que usa Urkin ainda do Google, Google Analytics, tem Core Metrics, tem Omniture, tem de tudo lá. Agora, isso aí é um coletor de dados. Ele nos dá uma visão muito legal do que está acontecendo no site, no comportamento dele com o teu cliente. Agora, tem hora que você, fazendo uma análise, e aquele ciclo de vida que eu mostrei, do cliente que eu mostrei para vocês, é só uma maneira. Se vocês pegarem o livro do Avinash Kaushik, Web Analytics, ou Uma Hora por Dia, ou Web Analytics 2.0, ele mostra lá uma outra metodologia, que é a Trinity. Você tem umas 4, 5 metodologias aí para analisar esse ciclo de vida do cliente. Uma hora que você entrou num determinado ponto, que você assim, aqui eu tenho um problema, e aí você vai sentar com o teu cliente a 4 mãos para entender quais as possibilidades de gerar aquele problema, provavelmente ali vai entrar em estatística. Então, lá na empresa hoje, nós trabalhamos com softwares estatísticos para nos auxiliar nisso aí. Então, você pode trabalhar com... Se você não quer comprar um software estatístico, você tem uma ferramenta chamada R-Language. O R-Language você pode baixar gratuitamente, inclusive já tem um plugin, um programinha já pronto, para acessar os seus dados do Google Analytics e baixar lá. E é uma ferramenta, assim, é meio chatinha, porque você tem que programar toda hora, né? Mas ele te dá um trabalho bem legal. A gente lá hoje usa a Minitab, que é uma outra ferramenta que não é cara, está custando aí por volta de R$4.000, $2.000, e ano que vem a gente passa a utilizar SPSS. Pelas parcerias que a gente tem com a IBM, a gente deve começar a utilizar SPSS, que aí é uma ferramenta mais parruda. Agora, não adianta ter a ferramenta se não tiver treinamento. Eu voltei para o banco de escola, fui fazer um curso de Six Sigma, que é uma metodologia de melhoria de processo muito calcada em estatística. Então, aconselho também a fazer isso. O Léo também foi fazer um curso de pós-graduação que eu tinha indicado para ele na USP, Data Mining, que era calcado no SPSS, né? Porque precisa. Não adianta dizer, eu também faço estatística. Por quê? Se eu tiro a média, você vê desvio padrão, você vê... pelo amor de Deus, né? Bem, gente, é que agora tem que encerrar, mas pode perguntar depois aqui na coisa, tá? Obrigada, gente. Obrigada, gente, pela presença. Só lembrando... Obrigado, pessoal.